O nosso futuro começou lá atrás, quando olhamos para onde estaríamos hoje se investíssemos nas pessoas, se buscássemos soluções inteligentes para os desafios que se desenhavam, se fôssemos inovadores. Em um ano tão desafiador como este, nós crescemos, nós colhemos frutos e semeamos para as colheitas que virão. A Roca Brasil Cerâmica, primeira a fabricar lâminas e lascas superformatos no Brasil, se reinventa todos os dias, porque a vida é assim. Ela surpreende, muda de direção e exige práticas responsáveis, exige conhecimento e visão estratégica, mas acima de tudo, exige um compromisso com a verdade. Se hoje estamos avançando, inclusive acima das projeções de mercado, é porque investimos tempo, tempo para cuidar das pessoas, para aprender, para desenvolver tecnologias, tempo para olhar para frente. O futuro que queremos tem menos desperdício, é mais versátil e leve. Queremos contribuir para a construção de ambientes que possam ser refúgio, que contem a nossa história, que nos abracem. Nosso trabalho só faz sentido se for sentido. Lá na frente, caberá tudo o que vivenciamos até aqui e tudo o que desejamos de essencial para o mundo. Um mundo novo e possível. Somos a Roca Brasil Cerâmica, essencialmente novos. Para mim, o design de interiores, ele é conexão. Ele é conexão da casa com as pessoas que moram ali e com o designer de interiores que vai ajudá-los. Normalmente é um trabalho feito a 4 mãos, ou a 6 ou a 8 mãos, onde o profissional, quem cria, não é só o design de interiores. Ele é uma ferramenta, ele é um instrumento que vai ajudar as pessoas que vão morar naquele ambiente a entenderem o ambiente, para que ele consiga transformar as ideias e as necessidades em um projeto. Para mim, o projeto vai além do físico. Eu não posso pensar apenas na ergonomia. A ergonomia é essencial, ela é muito importante, mas é fundamental que tenha beleza. A estética, para mim, é o que vai fazer com que as pessoas de fato vivam e vivenciem bem aquele espaço. Então, a minha leitura como profissional é que estética e ergonomia, elas andam juntos, completamente casadas. A BD é uma associação muito importante. Nós não somos só a maior da América Latina, mas é uma associação que está ligada a todas as outras associações de design de interiores pelo mundo. Nós temos uma conexão muito grande. E o futuro ele não tem fronteiras, né? Então o design de interiores hoje, mesmo estando no Brasil, ele já faz projetos para o mundo todo. E o futuro da ABD está muito ligado ao trabalho do design de interiores. O futuro da ABD é ela crescer além das fronteiras do nosso país. Para mim é uma honra estar na ABD, estar na presidência da ABD justamente quando a ABD completa 40 anos. São 40 anos de uma grande história. Nós, junto com a história, lógico, da decoração e do design de interiores no país. Fazemos 40 anos com muitas vitórias, né? Vitórias no campo da educação. Foi a ABD que fez um estudo para que as escolas técnicas tivessem pelo menos 800 horas. Foi a ABD, junto com todas as universidades para o país, que conseguiu mudar o nome dos cursos no país de decoração para design de interiores, mesmo porque o momento é outro, né? Nós não fazemos só decoração.
vamos além da decoração, não é isso? E em 2016 conseguimos a regulamentação da profissão, que é o nosso grande ganho. Foi a BD, a nossa última presidente, a Renata Amaral, foi durante o mandato dela que a gente conseguiu a regulamentação da profissão. E agora temos um caminho vasto, ainda longo, para a entrada dos designers de interiores nos conselhos profissionais. Nosso caminho é longo ainda. O design de interiores no Brasil, ele ganhou muita visibilidade nos últimos anos, mas esse é um movimento mundial, né? E para vocês entenderem, hoje o designer de interiores, o designer brasileiro, ele é considerado um dos melhores do mundo, se não o melhor, na minha opinião, e de grandes especialistas pelo mundo, né? Nós temos um trabalho muito bem feito no Brasil. Hoje contamos com 209 instituições espalhadas por todo o território nacional. Dos 27 estados da federação, temos escolas de design de interiores em 22 estados. E o trabalho é muito grande, ainda temos muito a fazer. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Maria Célia Toledo, coordenadora de eventos acadêmicos da ABD. Estamos aqui hoje graças à parceria que temos com Coral, Roca, Constrular, Templus e Varejão das Tintas, que nos apoiam. Hoje nós vamos ter uma conversa super interessante com o Pedro Mendes da Rocha, nosso convidado, que eu vou ter que ler aqui, né? Porque é bastante coisa, hein, Pedro? Isso é o currículo resumido, né? Ok? Então, vocês vão me dar liberdade para ler. O Pedro desenvolve projetos de arquitetura, expografia, museografia, arquitetura efêmera e instalações desde a década de 90. É um arquiteto formado pela FAO-USP, recebeu diversos prêmios, entre eles pela instalação Videozou, no Sesc de São Paulo, menção honrosa no 4º Prêmio Jovens Arquitetos do Museu da Casa Brasileira e no Instituto de Arquitetos do Brasil com a mostra Maurício Azeredo, 25 anos de design no MASP. Em mais de 30 anos de atuação, colaborou com várias instituições culturais e museus, como o Sesc, Instituto Itaú Cultural, Santander Cultural, Museu da Casa Brasileira, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Museu Assis Chateaubriand, que é o MASP, de São Paulo, Fundação Bienal, tanto para a Bienal Internacional de Artes, quanto para a Bienal Internacional de Arquitetura. O projeto da Mostra de Amélia Toledo, de 2017, para o Centro Cultural Banco do Brasil, recebeu o prêmio de melhor exposição pela Academia Brasileira de Críticos de Arte. Entre os projetos de arquitetura que desenvolveu, podemos citar o Museu da Língua Portuguesa, aqui na primeira e na segunda versão, que é o assunto da nossa conversa de hoje, Museu das Minas e do Metal, de BH, Belo Horizonte, Museu Casa d'Aros, Latinoamérica, do Rio de Janeiro, a nova sede do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, Museu de Arte de Havana, Cuba, em parceria com o pai, Paulo Mendes da Rocha, que dispensa apresentações, Museu da História de São Paulo, Museu da Cana-de-Açúcar de Piracicaba, Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, Pavilhão das Culturas Brasileiras e atualmente desenvolve, associado a outros 2 escritórios, o projeto da Unidade Limeira do Sesc. Só isso, Pedro? Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Tudo bem, bom dia. Agradeço o convite para essa conversa e espero que ela seja proveitosa. E estou à disposição, como você quiser conduzir. Eu tenho uma curiosidade, primeiro, antes de mais nada. Desde do primeiro projeto, normalmente os projetos para museus públicos, instituições do governo, eles
participam de concursos, de concorrências, etc. No caso daquele primeiro projeto do Museu da Língua Portuguesa, houve isso ou foi por escolha realmente dos participantes da parceria com o governo que foram direto a vocês por toda essa experiência que você e seu pai têm nessa área? De fato, isso já aconteceu comigo, com o meu currículo, e com o Paulo Mendes da Rocha, sem a menor dúvida, não é? Você tem a figura da dispensa de contratação por concurso, inexigibilidade, que se chama, não é? Uhum. Então, justamente o que você falou, em função de um currículo comprovado, existe a possibilidade de uma contratação sem tomada pública. Notória especialização, certo? Exatamente, notória especialização, era Sim. onde eu queria chegar. E muito por conta do projeto da Pinacoteca, que meu pai tinha feito em defronte, eu não participei desse projeto, ele desenvolveu com o Eduardo Colonelli, nosso colega. Esse projeto recebeu o prêmio Miss Van der Rohe para a América Latina, no ano 2000, e isso sensibilizou a Fundação Roberto Marinho, que era a organizadora do processo todo de desenvolvimento do projeto e contratação de arquitetos, sensibilizou-os para chamar o mesmo arquiteto, inclusive para estabelecer uma sinergia entre as duas intervenções, né? E um está de frente para o outro, né? Para ter uma conversa. Exatamente, uma certa continuidade, inclusive. Uhum. Inclusive, alguns elementos construtivos, como a cobertura dos pátios de acesso, foram deliberadamente tomadas, emprestadas. Elas repetem o detalhe dos pátios da Pinacoteca, porque meu pai sempre viu uma virtude técnica nesse sistema e dizia, é um elemento tão bom, tão bem resolvido, que não há razão para cada projeto você ficar inventando um novo. Talvez você nem consiga fazer algo tão bem resolvido, porque aquela estrutura em grelha, o V do tronco de pirâmide das clarabóias já resolve o problema da viga e da captação de água. Os vidros são autônomos, ou seja, evita a emenda de vidro, que é principalmente exposta ao tempo, que é muito violento, o calor, raios ultravioletas, a possibilidade de vazar, a chance de vazar, de dar colapso nessa junta, por mais bem feita que seja, é muito grande. Então, os vidros serem autônomos e independentes, cada quadrado daquele é uma placa de vidro, é uma virtude do ponto de vista da engenharia, da sabedoria, da inteligência do sistema. E aquela tronco de pirâmide é o jeito mais, digamos, adequado para a distribuição da luz, né? Faz um cone, na verdade. E você enxerga aquele elemento, por fim, com uma dimensão, uma espessura de 1 centímetro. Aqueles troncos de pirâmides, aquelas planos inclinados, você não tem um vigamento de pérgola pesado, com uma malha de 10, 15 centímetros de largura, como seria uma viga tradicional. Então, ele tem uma elegância também. Sua colega aí no início falou sobre estética, né? Então, a preocupação sempre, evidentemente, com a beleza. Sim. E ele passa desapercebido, na verdade. Para quem não é da área, que não fica olhando para cima e tudo mais, ele passa desapercebido e não interfere no imóvel original, digamos assim, na construção original, né? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Duas coisas que são interessantes de serem faladas, que inclusive remete à apresentação que a Ana Beatriz Airosa Galvão fez sobre o Museu do Ipiranga, que eu acho que são procedimentos, raciocínios que permeiam a produção de arquitetos que estão atentos a essa diretriz
de uma intervenção muito silenciosa num monumento pré-existente. A ideia é que a contribuição dos arquitetos contemporâneos num prédio pré-existente, ela deve ser o mais silencioso e, como você falou, é um elogio. Quanto mais invisível ela for, melhor. Quer dizer, ela está aí para resolver uma função. No caso ali, nós tínhamos aqueles 2 pátios sem uso algum e foram incorporados como espaços de acolhimento, que é uma questão primordial dos museus. Se você pegar o Museu do Louvre, a grande reforma que foi feita no coração do museu, naquela praça subterrânea, foi a criação de um grande acolhimento para receber os grupos de visitantes, turistas, grupos organizados, escolas, recolher todo o material, mochila, casaco, distribuir os ingressos, enfim, direcionar esse público para os toaletes, para os sanitários. Então, essa parte toda, digamos, do serviço, né? Quase o motor do caminhão. Você tem a caçamba do caminhão, o baú para carregar a carga, mas você tem necessariamente um motor, né? Um espaço de motor, um espaço de tanque de combustível. Você tem uma infraestrutura de apoio ao que seria a parte principal do museu, que é exibir os conteúdos. Mas você tem, para que isso aconteça, você tem uma retaguarda, uma organização de fluxos de serviços que são muito importantes e muito delicadas. Então, só para concluir, eu falei de 2 aspectos, né? Um dos aspectos é essa arquitetura silenciosa, essa arquitetura que procura resolver muito bem as questões, mas ela sabe que ela é coadjuvante. Sim. O monumento principal no caso aqui, a Estação da Luz, né? Então, como você falou, quanto mais desaparecer a intervenção contemporânea, melhor. E justamente outra questão é essa: as intervenções todas, sejam elas na arquitetura de interiores, que a gente vai entrar daqui a pouco, como nas intervenções de caráter mais arquitetônico, externas, essas intervenções são todas de caráter contemporâneo. Há um consenso internacional, inclusive a partir de documentos dos congressos internacionais de arquitetos modernos, a Carta de Atenas, que determina que essas intervenções contemporâneas, elas têm que ter essa linguagem. Elas não podem procurar se mimetizar com uma arquitetura histórica. Isso aí seria um erro, um equívoco, né? Uma má prática. O que se chama a criação de um falso histórico. Você confunde o visitante, né? Então, as intervenções contemporâneas, as intervenções feitas agora, têm que ter eminentemente um caráter contemporâneo. Sim. E aí que entra algo que eu acho que é muito sedutor nesse trabalho, muito desafiador e muito apaixonante, é você estabelecer essa justa relação entre o contemporâneo, entre o novo e o pré-existente. E sempre naquela tônica de que ele não pode querer ser o protagonista da cena. Ele está em função de viabilizar um uso diferente para aquele espaço. E me diga uma coisa, lógico que é um museu de línguas, ele poderia ter um outro formato mais tradicional. Partiu de vocês ou foi um pedido, no caso da Fundação Roberto Marinho, que selecionou vocês para fazer o projeto, que ele fosse um museu totalmente digital? Que foi isso, inclusive, que salvou o museu, né? O acervo todo, depois do incêndio. Graças ao fato de ele ter sido todo digital, né? Sim. O conteúdo foi salvo, né? Mas essa leitura, essa interatividade e tudo mais, porque o museu é um sucesso, né? Sim. Todo mundo pergunta quando vai reabrir, todo mundo quer saber o que vai permanecer, o que não vai, nós vamos falar disso daqui a pouco. E é um sucesso de público. Então, o que aconteceu? Evidentemente, isso é um trabalho, a Fundação Roberto Marinho pilotou isso, como se diz, coordenou isso com muita competência, porque ele é um trabalho eminentemente multidisciplinar, né? Não caberiam os arquitetos
entrar na seara do conteúdo, mas o que a gente acompanhou, que ficou claro desde o início, primeiro que tinha como se diz isso, um diferencial, que esse é o primeiro museu de língua do mundo. Não existe paradigma para você dizer, vamos olhar um museu de Helsinki, um museu de Paris. Não, não tem. A gente estava, digo a gente, modestamente, porque estava colaborando, né, acompanhando, aprendendo, ouvindo esse grupo de conteúdo que tinha esse desafio de criar o primeiro museu da língua jamais pensado. E desde sempre se decidiu que não seria um museu de acervo físico. Já tem muitas bibliotecas, e o museu tem convênio com essas bibliotecas. Não tinha interesse, por exemplo, em ter livros, né, edições raras, etc. Não, sempre foi pensado em ser um museu justamente interativo, porque a língua, diferente de uma pinacoteca, você não pendura na parede, né? E a língua tem um aspecto que é fundamental, que a gente enxerga, a gente acompanha lá na Praça da Língua, que ela tem a sua vocalização, a sua verbalização, como é que se diz? Ela tem a língua falada. Tanto, e isso era um interesse também no museu, que não fosse um museu da língua culta ao pé da gramática, mas é a língua falada nas ruas, a língua falada pelos jagunços que o nosso querido Guimarães Rosa retratou, o João Bananelli, que era um imigrante italiano que veio para o Brasil e falava uma macarronada de italiano com português, quer dizer, então tudo isso é a nossa língua, né? Não é só aquela língua erudita do maior estudioso acadêmico que fala português corretíssimo. E os sotaques, por exemplo, uma questão fundamental, você pega no Sul, pega no Norte, pega na Bahia, pega em Minas Gerais, tem palavras que mudam, enfim. Então, essa ideia era muito interessante também, de que o material, o objeto do museu, estava em constante modificação, né? Estava sempre sendo reinventado. Tem até o poema do Augusto de Campos, né? O Augusto ou Haroldo, agora eu não sei, que ele fala que o povo é o inventa-línguas, né? É verdade. Então, com esse arcabouço, com esse escopo, o que nós fizemos, evidentemente, com a genialidade do Paulo Mendes da Rocha, né? Ele foi a propor aquela grande galeria que ele imaginou, falou assim, vamos falar da língua através das imagens. Os caras na rua conversando, a conversa do trabalho, o pessoal está carpindo um terreno, está conversando, está na obra, construção civil, está conversando, está no mercado comprando fruta, conversando, enfim, está na própria plataforma do trem, querendo uma orientação, está conversando, enfim, né? E isso, na verdade, o que a gente chama, às vezes, assim, é uma contribuição do partido arquitetônico ao programa. Porque ele logo sacou, vamos fazer o seguinte, como o prédio é muito estreito, o prédio tem 14 metros de profundidade por 120 de comprimento. Então, ele não comportava circulações de público do tipo rampas ou escadas rolantes, porque ia, enfim, não era compatível com a arquitetura e a estrutura do prédio. Então, foi pensado aqueles 2 pares de grandes elevadores que resolveriam os acessos nas cabeças do prédio, junto justamente a esses pátios de acolhimento. E aí surgiu a ideia que a estrutura do prédio é a planta mais banal possível. Você imagina, 14 metros, 2 faixas de gabinete de 6 metros e um corredor central de 2, 6 com 6, 12, com 2, 14, né? Uhum. A faixa digamos, mais próxima da rua, ela se desenvolvia até encontrar a Torre do Relógio, que são paredes extremamente espessas. A galeria de trás, dos 6 metros por 120, era uma sucessão de gabinetes, de salinhas de 6 por 6, divididas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ocorreu, logo ele viu, falou, vamos fazer entrar por um lado, vamos derrubar essa sucessão de paredes e fazer uma galeria que tenha a dimensão total do edifício, e você desce pelo outro lado, o que é muito bom
para visitação, porque quem visitou já vai embora. Não tem aquele grupo que já viu tudo e está voltando na contramão, né, reclamando, enfadado, de mau humor, sei lá, atrapalhando aquele que quer calmamente ver a novidade, que não viu ainda. Inclusive das mostras temporárias também, né? Facilitava bastante, é verdade. Exatamente, para controle, exatamente. Você tem 50% de público já de cara na entrada e de 50% na saída. Essa galeria, inclusive, grande ideia, né? Porque achei genial, porque você tem, inclusive, a dinâmica da fala, né? Da mudança do cotidiano, que a linguagem vai se adaptando, né? A língua vai se desenvolvendo no cotidiano. E você tem aquela dinâmica nessa galeria. Você quer colocar as fotos agora para a gente falar em cima delas? Podemos. Podemos? Você Então, não a achou? gente vai colocar. Essa primeira aqui fala exatamente da estrutura que você falou, da cobertura, que foi trazida lá da Pinacoteca. Ela é uma variante, é o mesmo princípio, evidentemente, com dimensões diversas, mas vocês veem aqui à esquerda os guichês de bilheteria, guarda-volumes, foram janelas, as janelas quadradas que nós abrimos na torre, porque lá para trás tem um recinto de 6x6, que é muito bom para fechar um escritorinho quando tem segurança e tal, e ter o guarda-volumes e a bilheteria do lado de fora do museu. Então, também já resolve isso nesse pátio. Aí você vê, por exemplo, a organização à direita de um grupo de estudantes, etc., e vai subir ali naquela porta que é a fachada externa do prédio. Uhum. O que é uma novidade muito interessante, aí vale uma colocação importante, é que por várias razões de administração de recursos, de política, cronograma, alguns desejos do projeto inicial não foram realizados. Por E exemplo. eu vou chegar lá, pera um pouquinho. E Tá. apesar do horror, né, do infortúnio, do horror do incêndio, do bombeiro que faleceu lá heroicamente tentando salvar o pessoal, do prejuízo, enfim, apesar de toda essa dor, esse sofrimento, a partir do momento que se respirou fundo e pensou-se em reconstruir o museu, que inclusive estava completando 10 anos, já estava se planejando uma remodelação, uma atualização de toda a parte de conteúdo, de expografia, que já tinha, de certa forma, envelhecido. Quando aconteceu esse incêndio, pensou-se então em fazer justamente nesta vez desejos que por várias razões não aconteceram da outra vez, procurar aperfeiçoar. Foi uma experiência, mais uma vez, com a ressalva de toda a dor e prejuízo e tal, foi uma experiência de poder revisitar uma obra construída, um projeto feito, uma obra construída, manter e melhorar aquilo que era bom, tanto do ponto de vista de conteúdo como de arquitetura, e melhorar aquilo que talvez não tivesse tão bom ou não pudesse ter sido feito. Então, eu vou te dar um exemplo. À esquerda, aqui nesse muro de tijolos, que vocês veem, tem um pedaço atrás do pilar, vocês veem 4 arcos, não é, fechados com tijolos. E esse muro separa da Estação da Luz, propriamente dita. E nós examinamos, fizemos com que esse pátio, quebramos a cabeça para que esse pátio aqui onde está essa garotada, ficasse em nível perfeito com o balcão que existe do outro lado. E abrimos, era a intenção já fazer isso da outra vez, abrir esses 4 arcos, retirar os tijolos e deixar o arco vazado, né, para poder criar uma porosidade, uma permeabilidade, em que o museu ia estar mais na estação e a estação ia estar mais no museu. Que a ideia inicial Isso era é um projeto novo. Era desejo de se fazer da outra vez, mas não foi feito. E isso está feito agora. Quando vocês forem lá após a reinauguração, vocês vão perceber que existe essa transparência, algo que se fala muito hoje em dia,
quando se pensa nesses edifícios no térreo das cidades, é você promover uma porosidade, né? Uma permeabilidade. Se você vai na Gare de Paris, lá me fugiu qual delas que eu fui, acho que é Gare de Lyon, que está bem no centro da cidade, que é toda permeável, você entra lá para engraxar o sapato, para comprar um jornal, para tomar um café, talvez você nem ande no trem, nem vá andar de trem, mas a Gare é uma extensão da rua e tem várias entradas, ela está totalmente permeável, você pode cruzar a Gare para ir de um lado para o outro da cidade, enfim. A outra questão que aparece ali, do lado daquela menina de branco ali, que ela, não sei se é uma senhora, perto do pilar, vocês veem que tem uns degraus ali para subir no elevador. Isso era uma vontade também, tecnicamente a gente sabia que era possível, mas a CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que administra a parte de estação ferroviária propriamente dita, porque ao contrário daquela Gare d'Orsay em Paris, que foi desativada para virar um museu, aqui a rede ferroviária não, a estação ferroviária não foi desativada. Pelo contrário, na época da primeira intervenção, ela foi interligada com o metrô Luz, do outro lado da rua, e potencializou o uso da estação de 100 mil, 150 mil passageiros, passou a 300 mil por dia. Então é importante também ter isso em mente, que a estação é muito viva, muito enérgica, enfim. Aí o que aconteceu? A ideia é que esse elevador pudesse embarcar no nível desse piso, com aquele 1,40 do fosso de molas enterrado em cima da arcada da fundação, porque aqui todo esse espaço que nós estamos vendo, você não está em cima da terra, você está em cima da propriamente Estação da Luz, que são arcadas de tijolos, porque o trem embarca em subsolo. Sim. Então, esse pilar branco aqui dessa estrutura, ele está meticulosamente localizado numa muralha dessas de tijolos que aguenta essa transmissão dessa carga, enfim. O que mais? Podemos passar para frente. Podemos passar, então. Isso permaneceu, né? Agora, com o restauro. Foi todo recuperado. Sim, Isso aqui é exatamente aquela porta que você estava mostrando ali, o contrário, né? Do outro lado. Para você ter uma ideia da curiosidade de procedimentos de restauro. Essa meia-lua toda arabescada, aí, toda enfeitada, que em cima a porta... A bandeira. É a bandeira, exatamente. De metal, de ferro fundido, algumas estavam faltando. Sim. E foram copiadas numa resina de alta resistência, enfim, tem uma série de procedimentos muito interessantes para recompor portas onde isso tinha desaparecido. Sim. Isso tudo agora vai aparecer porque vai ser aberta a parte administrativa para o público, né? Que antes não era essa parte administrativa do prédio. Na verdade, o que aconteceu? O prédio tem 3/3, né, de 40 metros cada um. Houve em 46, não sei se todos têm conhecimento, já em 46 houve um primeiro incêndio. Então, o incêndio veio caminhando e parou no último terço, porque encontrou a torre do relógio, que funcionou como uma grande chaminé e estancou a propagação do fogo. E nesse último incêndio, a física não sofreu nenhuma alteração, é a mesma. Aconteceu o mesmo procedimento. Então, esse terceiro terço ficou original de 1901. Os outros dois foram restaurados em 47 com concreto armado, com esquadrias de uma outra madeira, enfim. E sempre foi a ideia que esse terço histórico ele não seria só administrativo, ele receberia também público, mas um público mais reservado, porque ele ia ter cursos de pós-graduação, cursos de extensão para professores, enfim, quase uma escola mesmo, sempre com atividades que você se inscreveria para controlar a lotação, pudesse frequentar essa ala. Ia ter uma grande mesa de computadores para falar com
universidades do mundo inteiro, enfim. Só que essa parte que envolvia um investimento não acabou não sendo implantada, e, infelizmente, essa ala ficou toda restrita à parte administrativa, ou seja, só os funcionários frequentavam e desfrutavam desse patrimônio, desse tesouro, digamos assim. Sim. Pode passar, Rosane, que vai aparecer mais coisas dessa área. E essa é uma intervenção que acontece 4 vezes, que são os elevadores que foram feitos, desenhados especialmente para esse museu. Eu cheguei aí 3 vezes na fábrica da Otis, lá em São Bernardo, porque esse elevador era fora de série, que nem automóvel se fala, né? Fora de série, era peça única, multiplicado por 4, é claro, que a Otis se interessou, até economicamente para eles não era algo viável, mas do ponto de vista de imagem, de poder colocar o nome como colaborador no museu, eles toparam. Para você ter uma ideia, os elevadores são feitos em linha de montagem, igual o automóvel, vai correndo numa linha de montagem e as equipes vão se juntando para colocar os componentes. Esse aconteceu o contrário, é uma forma mais artesanal, mais antiga. O elevador ficava estacionado, cabine num ponto, e as equipes vinham fazer elétrica, colocar vidro, colocar gacheta, pintar, enfim. E são elevadores de 30... Quer complementar dessa? Desculpe, Pedro, só para você falar, olha, aparece bem ele. Ah, sim, da árvore da língua. Então, aqui à direita... Você estava falando do elevador em si. Mas eu acho que é isso. O elevador também, que nós queríamos, a exemplo do que foi feito na Pinacoteca, o elevador com bastante abertura, bastante janela, bastante transparência. E no centro, aqui foi uma região que nós tiramos os 3 trechos de laje, 2 para os elevadores e outro para criar esse elemento vertical, a árvore das palavras, que é um elemento cenográfico, poético. E que o próprio ascensorista já, primeira coisa, quando a gente entrava, ele já falava sobre isso. Isso foi o que aconteceu com essa área com o incêndio, né? Pode deixar, Rosane. Que é aqui, esse centro aqui é o da árvore, né? E as 2 laterais, né? Que eram os 2 elevadores. Exatamente. Isso, foi o que aconteceu. E ele vai ser reconstruído exatamente como era, ou vai ter modificações aí, adaptações baseado naquilo que você falou de rever o projeto e adaptar à atualidade? Não, essa árvore vai ser substituída por outro elemento. Tá, e os elevadores vão permanecer da mesma forma, né? Os elevadores foram, a partir da intervenção da Otis, foram cuidadosamente restaurados. Tá. Ok. A gente não vai falar para você dizer qual é a surpresa aí do meio, tá bom? Aqui é a área do auditório, né? Sim. Que tem aquele processo que é uma surpresa para as pessoas que nunca foram, a hora que elas sentam, a tela, de repente, a tela vira e a gente passa por baixo dela para ir para a Praça das Palavras, né? Isso. Isso era uma coisa assim que envolvia demais, primeiro pelo próprio filme que aparece todas as pessoas falando, e inclusive eu vou aproveitar para dizer uma coisa aqui, a questão da língua viva, talvez muita gente não saiba que o museu não esteve parado durante esse tempo que ficou fechado, né? Ele ficou itinerante e tiveram mostras não só pelo Brasil, como também em outros países de língua portuguesa, né? Então, foram para Cabo Verde, para Moçambique, para Angola e para Lisboa também, não é? Levando não só o conceito do museu em si, né? Como também treinamento para estudantes locais, né? Para monitoria e tudo mais. Que tem tudo a ver com a língua viva mesmo, como você diz, não é? Sim, sim. Então, isso permanece, esse lugar que encantava a gente? Sim, esse conjunto de
essa sequência de... Evidentemente, o filme foi modernizado, foi atualizado. Aí esse é o espaço da Praça da Língua, que é... Passando por baixo da tela, chegava aí. Isso. Que era uma espécie de planetário da língua, o apelido que se deu. Que é muito interessante você poder ouvir pérolas da língua portuguesa, algumas delas pelos seus autores, com Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, enfim, e outras obras declamadas por artistas, Chico Buarque de Holanda, atores, enfim, Matheus Nastergalli e Chuca de Oliveira, enfim. Aqui a Rosane passou para a próxima, como ficou essa área, né? Foi embora tudo, isso aí já era o telhado novo, né? Sim. Passa para a próxima, Rosane, por favor. Aqui, o que foi mantido como recuperado, digamos assim, como era o projeto original, e o que foi alterado em termos de segurança, de estrutura, de tudo mais? O que aconteceu é que as tesouras antigamente estavam escondidas por um forro horizontal como chama isso? Esse forro de gesso antigo com tela de galinheiro, estuque. Tinha um forro de estuque da espessura de uma laje e as tesouras escondidas lá dentro, ou seja, um volume de ar, um espaço totalmente escondido. E aí nos ocorreu tirar esse forro de estuque para liberar a visual dessas tesouras, que eram todas de peroba rosa, lindas, inclusive, estavam todas cobertas com betume para proteger, com aquela tinta preta, aquele óleo, e foram todas lixadas, limpadas com amonia, com trabalho de presidiário, de chinês. E ficou linda, o resultado ficou lindo. Agora, eram estruturas de peroba muito brutas, talvez pelo fato de que elas iam ficar escondidas. E com o incêndio, elas foram consumidas, e a peroba não é uma madeira certificada, você não pode mais usar em construção civil. Então foi identificada essa madeira, que é o cumaru, que é uma madeira certificada para manejo, para usar em construção civil, e com a Heloísa Maringoni, que é a nossa querida projetista de estruturas, foi feita essa estrutura combinada com cabos de tracionamento, de tensionamento, e as vigas de cumaru, que no vão de 14 metros, evidentemente que com a inclinação ela cresce um pouco, mas deve ser da ordem de 8 metros cada viga, que tem essa emenda central apenas. Isso vem de onde? Pará? Vem da Bahia. Da Bahia? Foi feita uma operação de guerra, fecharam a rua, um caminhão com uma grua gigante, enfim, uma operação fantástica. E por baixo as telhas, aliás, a cobertura não é de telha, são chapas de zinco, que era o original, que foram compradas no Chile e elas já vêm com envelhecimento, enfim. E foi recomposta toda a cobertura, um trabalho da maior complexidade. Isso tem uma série de arremates, de dobras, sobreposições, enfim. E aí... Você vai ver a cobertura aqui. Pode passar, Rosane. Tem uma hora que ele aparece aí. Eu quero até falar. Essa parte permanece basicamente como era. Essa a parte do auditório e da Praça da Língua, basicamente, só que Sim. Talvez filme renovado, coisas assim. Sim. Essa é a galeria que você falou, não é? Sim. Quantos projetores tinham aí, Pedro? Você lembra? Você me pegou agora, mas eu acho que eram 36, se não me engano. Cada imagem dessa era de um projetor e perfeitamente sincronizados, porque o movimento era fantástico disso. Pode passar, Rosane. E isso também ficou assim, né? Depois do incêndio. E aí isso já é a reconstrução, mas dá para ver claramente a ideia
desse corredor, dessa galeria. O Museu do Louvre tem a Cour Napoleão, que tem 100 metros de salão também, um daqueles braços, né? Sim. Então, nós imaginamos que seria interessante ter esse grande túnel que, inclusive, você percorre toda a extensão do prédio que você vê da rua. Você vê uma fachada, enxerga uma fachada de 120 metros e você tem a oportunidade de percorrê-la, não fica um mistério. E dá uma dimensão da Gare, que também ela corresponde ao tamanho exato da Gare, né? Então, fica uma conversa de relações que fazem sentido umas com as outras, não é algo esquizofrênico. Você está aqui num prédio que, por coincidência, está do lado de uma estação. Não, ele faz parte integrante, né? Pode passar, Rosane. Isso é muito interessante, Maria Célia, que é o trabalho, esse trabalho de transformação de edifícios pré-existentes, no caso aqui, que é muito objetivamente clara a demanda. Você imagine um prédio de escritórios que vamos supor, tem o quê? 100, 120 funcionários que trabalhavam aqui. Você transformar esse prédio num museu, que vai ter uma visitação. Na época, nós fizemos um gabarito, pensamos o MASP e a Pinacoteca. Qual é a visitação diária? Era da ordem de 1.000 visitantes. E depois, essa nossa previsão se confirmou, chegando às vezes até 2.000 visitantes por dia. Então, você tem que transformar essa estrutura de um prédio burocrático administrativo agora num museu, que as lotações são muito maiores, você tem que rever a quantidade sanitária, tem que rever o tamanho dos salões, que não vai botar todo mundo apertado numa salinha que era o gabinete do chefe, né? Você tem que pensar no escoamento das escadas. No caso, a gente fez a conta até o contrário com o bombeiro. Se eu fizer a escada com 1,20 m, quantas pessoas cabem no salão? E se fizer com 1,60 m? Aí se fizer com 2? Então vamos fazer com 2. Tem uma escada que vai aparecer aí, que tem 2 metros de largura, justamente para permitir que o grande salão de exposições tenha uma lotação inédita para esse prédio, né? Então, tem uma questão que é muito interessante, que eu acho que surge no projeto que foi mostrado no Museu do Ipiranga, surgem vários outros projetos dessa natureza, que é você olhar nessa configuração o que ela contém de uma possível nova configuração que vai fazer o uso desejado funcionar muito melhor. Com a diferença, não se trata de crítica, mas no caso do Museu do Ipiranga, era museu, continuou museu. Aqui o desafio talvez seja maior, porque é essa transformação que eu falei. Nós vamos transformar de um edifício burocrático administrativo num museu, né? Então, essa ideia de imaginar que 20 salinhas de 6 metros somadas, eliminando as paredes, dá uma belíssima galeria de 120. Sim. Então, aí entra o olhar, com o talento, a criatividade do arquiteto, para meio que extrair quem que era o Michelangelo, que falava que ele olhava um bloco de mármore. De mármore, né? Ele olhava um bloco de mármore e imaginava o Davi que estava lá dentro, né? Nós não somos Michelangelo, mas nós temos que aprender que o procedimento é mais ou menos esse. Você olhar e falar, opa, aqui tem um negócio. Meu pai falava uma expressão muito boa. Ele falou, aqui tem uma coisa muito bacana para se fazer. Sabe assim? Que é a ideia da transformação. Sim. E que esse potencial está latente ali no prédio, para quem souber ver. Aí que está o desafio, né? Exatamente. Volta um pouquinho, Rosane, para aquela última foto da galeria anterior a essa. Aqui, ó, à direita, em cima dos totens, aparecem alguns dos projetores. E isso foi tão bem colocado que, se a pessoa não sentasse e olhasse para cima, não perceberia, né? Ela não... Desculpe, você veja o que é tecnologia. Esses projetores estão projetando de forma direta a uns 5, 4 metros de distância, enfim. Hoje em dia, os projetores novos eles estão a 1 metro da tela, porque eles têm um sistema de espelho. Os atuais. Os atuais, os novos.
Sim. E você imagina, 10 anos, essa tecnologia mudou da água para o vinho, né? Sim. E os totens, você disse que tem adaptações, foram renovados conceitos e tudo mais. Sim, tem essa ideia de serem as colunas do prédio foram envolvidas com lanternas que são as colunas da língua. Então, Sim. no caso, aqui nessa versão, você tinha, você tem os vários ramos das nações indígenas, Passe, as, Rosane, por favor. as contribuições das línguas europeias, enfim, É. as línguas indígenas hoje, o Urubá e Evefon, mas tinha também a contribuição dos imigrantes que para cá vieram, os italianos, os alemães, os espanhóis, enfim, todos trouxeram contribuições, né? Então, essa ideia também de que a língua não é um elemento, mais uma vez, né, não é um elemento acadêmico puro, blindado de interferências, enfim, pelo contrário, né, ele é uma, uma, um rio correndo que vai trazendo folhas e galhos e misturando águas, enfim. E aqui você não se percebe as colunas, né? Que desapareceram com esses totens, né? Ficou perfeito isso, maravilhoso, Sim. Porque se vocês né? notarem, essas colunas, olha, aqui você vê perfeitamente, essas colunas, se você prestar atenção, elas descrevem justamente aquela espinha dorsal central que eu falei. Elas estão 6 metros da Sim, fachada e a 2 metros umas das outras, porque elas definiam 3 metros do outro lado, sim. né? E agora, quando você for ver a imagem seguinte, você vai ver exatamente o gabarito desse corredor que apareceu agora, esse. De novo, os 2 metros entre uma parede amarela e a direita e a outra à esquerda, temos exatamente os famosos 2 metros, tá certo? E Sim. esse é um detalhe bonito que você estava comentando, que é um pavê, como se chama esses blocos de vidro, Do piso. incrustados numa grade, numa renda de grade, e que eles são impermeáveis, não vaza água, e eles captam a luz do sol, que hoje em dia vem através de um piso de vidro do terraço que está logo acima, e essa luz vai iluminar o corredor de baixo, também de 2 Da área metros, administrativa, né? dos escritórios. Isso. Essa parte que vai ser aberta agora, né? Que era fechada. Pode Sim, passar, e Rosane. principalmente, Maria Célia, outra questão que é importante, olha, aqui é a vista do terraço. Tem o vidro aqui, ele está de pé no vidro ali, olha, que você falou Exatamente, agora. exatamente. Essas placas, a coloração meio verde, são os elementos de vidro que captam aquela luz, porque, inclusive, era uma determinação do patrimônio histórico. Era uma Sim. determinação de que nós não bloqueássemos essa luz, né? Porque Que nós vocês fizéssemos, mexeram no digamos, um telhado, né? resgate. Então, na verdade, para você ter uma ideia, essa região aqui ela estava muito alterada. Ela tinha, para você ter uma ideia, um terceiro andar completamente, que a gente chama, no jargão técnico, se chama de um adendo espúrio, era o famoso puxadinho, era um recinto, inclusive de um perigo para incêndio enorme, era uma gráfica que imprimia material dos sindicatos, dos funcionários, enfim. E um telhado praticamente horizontal, com esse recurso dessa chapa, que à direita vocês veem as chapas de zinco que fazem o telhado. Tem essa E você emenda. comentou lá embaixo, você comentou no caso da Praça da Língua, justamente dessas placas que originalmente vieram do Chile e tudo mais, né? Que você estava comentando. Exatamente. E tinha como elas não têm emenda, havia um telhado aqui quase plano, de 5% de inclinação, enfim. Nós conseguimos aprovar com
os órgãos de preservação histórica, de patrimônio, que o terraço, evidentemente com o piso plano, substituísse essa cobertura, e isso, como vocês estão vendo aqui, e vão ver quando tiver inaugurado o prédio, isso foi aprovado. Atrás desse homenzinho aqui, tinham nos pedido uma certa, como chama isso? Proteção de não divulgação ainda do que vai ser inaugurado. Então, nós cortamos, a Maria Célia cortou aí o café, mas eu posso falar que era uma também... É um café. Era um café que surgiu no primeiro projeto, Maria Célia. Era um desejo, estava no Já projeto. era aí ou era lá embaixo? Não, era aqui. Lá embaixo tem outro. Tá. Só que os órgãos de preservação, na ocasião, não aprovaram esse café. Não sei por que cargas d'água. E dessa vez aprovaram. Então, nós conseguimos fazer. Os dois? Os dois. O lá de baixo vai... Ambos, na verdade, serão objeto de uma licitação para identificar o administrador, o gestor, enfim. Desculpe, só um minuto, Pedro. A inauguração está prevista para 31 de julho. 31 de julho, tá. Ok. Desculpa te interromper, só para... Porque as Não, pessoas... imagine. Aqui é a área administrativa, né? A parte que vai ser aberta. Original, essa parte não foi afetada pelo incêndio. Só outra, exatamente, só uma outra questão que é importante falar das diferenças entre uma intervenção e a outra, é que também era uma vontade, da primeira vez, termos um quinto elevador dentro da Torre do Relógio para acessar esse terraço. Então, você podia vir da rua passeando, trazer um amigo de fora, tomar o elevador lá no saguão da estação e vir tomar um café aqui em cima. E, se quisesse, nem entrava no museu. Isso também não foi viabilizado, não sei se por dinheiro, por patrimônio histórico, enfim. O que fez com que esse terraço ficasse muito em segundo plano, muito adormecido, aí, muito sem uso. Dessa vez fizemos isso, conseguimos colocar um quinto elevador, que permite que as pessoas da Praça da Língua também saiam direto para a rua pela Torre do Relógio, ou venham ao café, ou, como eu falei, venham da rua, lá do saguão da estação, porque a vista aqui é muito linda, a vista do Jardim da Luz. Ali na frente é a Júlio Prestes, né? A Sala São Paulo. Sim, você avista a Sala São Paulo, entre essas duas torres, você avista o Pico do Jaraguá. Sim, a Praça da Luz aqui à direita. Exatamente. E uma vista lindíssima do nosso Central Park, que é o Jardim da Luz, né? Sim. Nosso pequeno Central Park. Então, tudo isso também é interessante porque, como eu falei, são potencialidades que estão latentes aí no edifício, né? Para quem puder ver e dizer, puxa, vamos fazer um terraço aqui que a gente enxerga o parque, enfim. Essa é uma vista da escada da ala chamada Oeste, que é esse 1/3 que é original de 1901. Foi restaurada e essa área, hoje em dia, está funcionando predominantemente para a administração. Pode passar, Rosane. Isso aí também é de lá, dessa área. O telhado, o forro, né? Forro original que foi restaurado. Essa treliça aqui à direita é um elemento de ventilação desse forro. Pode passar, Rosane. Aqui tem esses afrescos, né? Não chega a ser afresco, na verdade. São pinturas que eles chamam de estêncil, quando é assim um grafismo, e que existiam em todas as salas e que foram feitas aquelas prospecções, né, para identificar. Isso foi mantido, renovado, e depois tem o lambri também, né? Isso foi mantido Tudo restaurado, as pinturas, os lambris. Para vocês terem uma ideia, tem uma sala dessas que esse que eu aprendi, que chama boiserie, essa moldura a 80 centímetros, né, de lambri. Tem uma das salas
que é termo estrangeiro, é um trompe-l'œil. Ela é pintada como pinho de riga, com as sombras das emendas, das tábuas. Você entra na sala, você jura que é madeira com relevo, madeira original, enfim. Eu vi essa sala e não fotografei. É. Esses termos que você está usando são todos muito familiares para os designers de interiores que estão nos assistindo aqui. Acredito que sim. Para mim, que é meio novidade. Porque você pensa nas grandes estruturas, né? Não, o que é interessante, aí que tá, o que é interessante é que um projeto dessa natureza, você tem que pensar como diz um amigo meu, desde o cone de aproximação do avião na cidade até a fechadura da porta, tá? Até a dobradiça que você vai usar. E isso que é interessante, você trabalhar com essas diversas graduações, né? Aquilo ali é uma pilha. Eu fotografei isso daí quando eu estive lá, os tijolos que foram recuperados, né? Provavelmente esses tijolos foram retirados daqueles arcos que a gente abriu. Ah, tá. E isso foi aproveitado em outras estruturas? Sim, complementado. Pode passar, Rosane. Aqui, no salão principal, que ainda tem a vista daquele hall lindo, que tem aquele lustre magnífico da estação, né? Sim. Com as marcas do incêndio, né? Sim, e principalmente do combate, né? Da água. Da água, que escorreu. E aqui, a próxima, as portas, né? Há uma questão interessante que eu ia falar e passei e agora me lembrei. A parte dos 2/3 da esquerda, que foram reconstruídas em 47, as esquadrias eram de Japeroba. E conseguiu-se, eu acho que quase empatado, 0-0, sem precisar comprar mais madeira, conseguiu-se aproveitar das peças do telhado antigo que foram parcialmente danificadas, fazer uma espécie de canibalismo. Foi tirado o material para restaurar essas esquadrias daqui, entendeu? Sim. Pegar das grandes peças do telhado elementos menores, para que a proporção é brutal, né, de diferença, para recompor peças danificadas. Foi feita uma marcenaria na obra muito bonita, um canteiro de marcenaria muito bonito. Enfim, um trabalho muito interessante. Realmente As esquadrias externas, principalmente. E aqui terminamos, né? O que você tem mais, gostaria de complementar mais, Pedro? Infelizmente, eu nem sei, eu por mim ficaria horas aqui, nem sei o tempo que estamos, daqui a pouco vão mandar a gente embora, né? Me diga o que você poderia complementar, porque eu acho fascinante todo o projeto e tudo que foi feito, e, nossa, visão de vocês, é um ensinamento, né? Trabalhar com seu pai deve ter sido uma coisa assim, além do mais era professor, né? E tinha tido a experiência muito exitosa da Pinacoteca, não é? Sim. Eu não sei o que mais, não sei se alguém tem alguma pergunta, se você quer perguntar algo para concluir, mas eu acho que... Você vê que quando o pessoal pergunta pouco é porque o conteúdo magnetiza, assim, né, digamos. E eu sempre peço para as pessoas escreverem, como a gente não tem muito tempo, colocarem as perguntas e o e-mail delas, que depois eu encaminho para você, tá? Tá bem. Para que responda com calma tudo que eles querem saber, não é? Eu acho, só reiterando, para concluir, que a primeira experiência foi fantástica, né? Um privilégio de pensar esse museu. Estava lendo aqui uma pergunta do chat. Foi uma experiência fantástica e repetindo, assim, apesar de todo o horror do incêndio, do herói que faleceu lá, do bombeiro,
enfim, da dificuldade de recursos e tal, foi um momento, a possibilidade, já se pensava como eu falei, já se pensava em redesenhar, recompor a parte tipográfica, que até tecnicamente projetores estavam caducos, novas ideias surgiram, enfim, tinha que dar uma modernizada até para aquele visitante que já foi volte ao museu, né? E com o advento desse incêndio, aconteceu essa experiência que eu acho, não sei quantos profissionais já puderam participar de uma experiência dessa, a ideia de você fazer um redesenho total, né, do edifício, mantendo aquilo que era bom, repensando aquilo que não ficou tão bom, realizando ideias que tinham sido da primeira vez e não houve a oportunidade de serem feitas por várias razões. Então foi uma experiência também muito curiosa, assim, muito inédita, né? Refazer, mas não na íntegra, né? Repensar, remodelar, readequar o mesmo projeto que já havia sido feito. Enfim, E pela isso, pergunta né? que fizeram aqui, existe algumas coisas do projeto original foram finalmente implantadas agora, de outra forma, e a questão da escola, que estão perguntando aqui. A escola de... Bom, aí Para cursos e tudo mais, aquela área. Isso são assuntos que a gente, como arquiteto, pode opinar, pode ajudar a desenhar, pode sugerir, mas não tem domínio nenhum. Acho que cabe muito a gestão do museu. Eu acho que o mais difícil, o que acontece nesses momentos, é que se você tem um volume grande e suficiente para realizar o edifício, digamos, o hardware, a montagem do edifício, mas você não tem, às vezes, até a Secretaria de Cultura não tem dotação orçamentária para manter esses serviços todos. Ou deveria ter um patrocínio, né, de plano de gestão para viabilizar. Eu acho que isso seria muito interessante. Sempre se falou, desde a primeira vez, nesse museu vivo também como promotor dessas atividades, né? Você imagina a quantidade de discussões sobre língua que você poderia ter acontecendo no museu, de seminários, de cursos de pós-graduação lato sensu, não sei, cursos específicos, cursos de língua indígena, eu sei lá, eu não sou especialista da área, mas fico imaginando que podia ser uma escola viva mesmo, de discussão desses temas. Eles têm muito curso de formação de monitores e Sim. preparação, cada exposição que vai ter, das exposições temporárias, existe toda uma formação, uma informação para o pessoal que vai trabalhar, são aulas mesmo. Então, por exemplo, vai se falar de, sei lá, vamos falar, Jorge Amado. Então, toda a produção dele, isso tudo são feitas aulas. E outra coisa que eu acho interessante, que não era muito comum de se ter em museus, é que os monitores são bilíngues, não é? E eles usam, você sabe disso? Eles usam uma bandeirinha do país da outra língua para acompanhar as pessoas, porque isso não era muito comum. Muitas vezes na Pinacoteca eu tive que pegar gringo lá e sair com eles falando, né? Porque os caras não têm ideia de onde estão, não tem nem a informação em outra língua no seu português, né? Você viu aqui essa pergunta da Ângela Costa? Dá uma olhadinha no chat, a última pergunta que está aqui. Vi, é sobre estruturas de concreto. Na verdade, elas serão mantidas. O que acontece é o seguinte, eu expliquei rapidamente que o prédio tinha 3/3, né? Sendo que primeiro, segundo, no final do segundo era o elevador.
O último terço do elevador para a esquerda, em direção à Sala Júlio Prestes, ficou protegido dos 2 incêndios, e ficou original de 1901, onde havia estrutura de piso de madeira, assoalhos, forros, tudo em madeira, eventualmente alguns perfis metálicos. Os 2 terços que sofreram já o primeiro incêndio de 47 foram reconstruídos com estrutura de concreto, lajes de concreto, pilares de concreto, enfim. E, inclusive, eu não mencionei, que é muito complexo, mas, enfim, nesse procedimento do restauro de 47, acrescentou-se mais um andar nesses primeiros 2 terços, o que causou até um desequilíbrio visual na fachada, que foi muito discutido se na hora do restauro deveria se retornar à condição inicial, enfim, houve 2 correntes, e perdeu aquela que achava que devia voltar à condição original. Então, essas estruturas de concreto aconteceram na intervenção de 47, após o incêndio de 46, e era muito criticada, inclusive, pelos mais sábios técnicos lá do patrimônio, porque ela foi feita de uma forma meio grotesca, meio desastrada. Por isso havia a ideia de, eventualmente, se retroceder. Eu, evidentemente, teríamos problema para fazer este projeto, é claro. Mas me parece, eu defenderia a tese, antes de chegar lá, talvez não tivesse nem trabalho para eu fazer, mas eu defenderia a tese de se voltar à condição original, que a proporção era muito mais elegante, havia uma simetria do prédio total, apenas, total, entre aspas, apenas quebrada pela torre do relógio, que era um único elemento excêntrico. Enfim, então, por isso a razão de algumas estruturas de concreto já existirem e não foram mexidas, porque não foram abaladas com incêndio. Pedro, Oi. infelizmente nós temos que encerrar, porque tem um tempo, né, que a gente pode permanecer. Eu quero convidar você para outras conversas, que eu acho que nós temos muito assunto, né? Abordar talvez os outros museus, os outros projetos, a gente vai levar essa conversa adiante Sim. e quero saber se você quer participar, porque para mim é um prazer. Não, sim, participo também. É um prazer. Eu acho que pelo chat a gente vê que é interessante, né? É, Há interesse. sim, sim, sim. Ok? Então, eu quero agradecer muito a sua participação. Obrigado. Eu agradeço o convite e vamos conversar sobre outras possíveis conversas. Com certeza. Tá bem. Obrigado a todos que estiveram presentes. E, Rosane, podemos encerrar então.